Olá, pessoal, tudo bem? Bom, então hoje nós tivemos aí a novidade da saída do gabarito oficial. Não sei como vai ficar a questão de recurso aí de questões, tanto da parte pedagógica como de matemática, tá? Eu estou fazendo um vídeo aqui explicativo para a gente ver, por exemplo, fazer um cálculo aqui das pessoas que fizeram 50 pontos, já que agora a gente já tem o resultado, tá? Então, o que a gente vai ter aqui, ó? Eu peguei um site que eu já estava inscrito, ele se chama Olho na Vaga, tá? E ele fez uma espécie de um ranking aqui, dos professores de matemática, tá? Então, foi feito um ranking aqui, a gente entra nesse site, coloca o nosso gabarito, quem estava com o caderno, e ele deu uma estimativa. Então, o que a gente tinha nesse concurso? Primeiro número, 7.397 inscritos, tá? 7.397 inscritos para disciplina de matemática. E talvez vocês tenham visto lá no site, não tem o valor de cabeça, dava 26, alguma coisa, aí, não sei se 8 por vaga, tá? Esse concurso bem disputado. Neste ranking aqui, ó, a gente tem uma amostra, 251 participantes. Então, a gente teve 251 pessoas colocando lá as suas respostas, participantes. Tá? E a gente tem mais um outro número aqui, olhando, que o concurso está oferecendo 284 vagas, tá? O que a gente precisa o número de vagas, ele, pelo que eu sei, né, eles chamam mais gente, tá, gente? E matemática, eu lembro que o último concurso era em torno de 300 ou 400 vagas, foram classificados 800 e poucos professores e chamou todo mundo, tá? Então, não é o número de vagas aqui que vai atrapalhar, mas a gente vai ter ele vai ser importante para esse concurso, pelo que está descrito no edital, tá? Bom, o que eu quero mostrar aqui para vocês? Tem uma coisa que tem 7.397 inscritos, mas na sala que eu fiz a prova, por exemplo, eram 22 candidatos, tá? E se só tinham 15 presentes. Então, a gente tem a tal da abstenção. Na minha sala, isso é uma amostra, tá? E é de uma sala só. Então, a gente tinha 15 presentes. Bom, o que aconteceu aqui? A gente, 15 pessoas de um total de 22, a gente teve um percentual de 0,68%. Foi no domingo, nas férias, gente viajando. Na sala que eu estava, eu ouvi uma mulher falando, que era de matemática também, que a amiga dela, na prova da manhã, que algumas disciplinas foram de manhã, falou que metade, 50% faltou. Então, eu vou colocar aqui um valor que a gente teve uma presença de 68%, esse valor. Ou seja, se eu pegar esse percentual e multiplicar por 7.397, vamos dizer que a gente teve em torno de 5.043, tá? Isso vai variar, ok, gente? Não tem como. Então, vou colocar aqui 5.100 pessoas. Isso é só uma simulação. A gente não consegue essa precisão. Então, a gente teve 5.100 pessoas que fizeram o concurso, tá? Então, vamos supor que tem esse número. Vai ser próximo disso, um pouco mais, um pouco menos. De manhã deu 50%, tá? Então, a gente tem 5.000 exemplos, 5.100 pessoas que fizeram esse concurso. E aí, quando eu volto para cá, tem um ranking, tá? Então, eu fiz um levantamento desse ranking. Meu canal aí, você já me conhece, eu sou o Ricardo Menezes.
Essa minha pontuação aqui está dando 65, mas não sei por quê, porque a minha foi 63, eu não acertei 23 de matemática, tá? Eu acertei 22, então aqui é 44, o resto está certinho. E aí a gente vê o ranking, tá? Então, vem as pessoas, ó, eu tenho lá a pessoa que está em primeiro, ela acertou 25 de matemática, mas tem um rapaz aqui que chegou a acertar 28 de matemática, tá? Que é a pontuação mais alta, tenho dois com 58, aí os outros 50, 50 e vai caindo. Então, tem esse ranking, tá? De acordo com a pontuação lá, colocar o gabarito. É nesse site Olho na Vaga. Eu aqui no meu caso, eu acabei de olhar, eu estou entre os 27, mas está dando 65 pontos. Então, se eu considerar os 63, eu estou aqui 31º ou segundo. Então, minha posição nesse ranking seria a posição 32. Eu. O que acontece? Esse ranking ele continua, isso que eu queria trazer para vocês. Então, vai tendo a pontuação. Temos aqui uma página com 50 participantes. Vou para a segunda página, 51º, a gente vai vendo as pessoas com a pontuação. E aí aqui é o total, última coluna. E nessa, a gente vai vendo que até o 87º, tá? A pessoa obteve 50 pontos. Então, a gente tem aqui, deixa eu pegar, 87 pessoas dessa nossa amostra de 251, que é uma amostra razoável, tá? Então, eu não sei quem são essas pessoas. As pessoas entraram lá e se cadastraram. Então, a gente tem 87 que atingiram 50 pontos dos 251. Se eu fizer esse percentual, 87 de 251, tá? Na amostra. Então, eu vou ter aqui 87 dividido por 251, a gente tem aqui 34%, tá? Das pessoas aí, dos que aqui no ranking, 34%. Bom, se a gente calcular o percentual de aprovados, ó, já joguei para 34. Se eu calcular 34%, já estou com o valor aqui na calculadora, esse 0,34. Então, se eu calcular 34%, que isso aqui está dando o índice de aprovados desses 5.100, a gente tem 1.767 pessoas que estariam aptas, 1.767 pessoas aprovadas. Eu vou pôr entre aspas aqui, aprovadas. Tá? Bom, o que acontece que está escrito lá no concurso? Que dos aprovados, eles vão corrigir a prova dissertativa de um número de 6 vezes o número de vagas. Por isso que o número de vagas, apesar da prefeitura chama mais pessoas, o número de vagas ele vai influenciar aqui, porque 284 eles vão corrigir dissertativa multiplicado por 6. Então, esse 284 vezes 6, eles vão corrigir 1.704 pessoas. Tá? 1.704 pessoas. Só que tem uma coisa, está muito próximo aqui. Mas quando a gente olhar para o ranking, a gente vai ter aqui um número, ó, 1, 2, 3, 4, 5 pessoas que fizeram 50 pontos. E aí, quando tem empate, ele pode passar um pouco desse número, de 1.704, porque todo mundo que tiver com 50 teve um empate, então vai ser corrigido, tá? Então, esse número seria o mínimo, tá? Mas provavelmente com 50 pontos a gente vai ter um empate. Então, todo mundo que tiver com 50, provavelmente por esse cálculo, essa expectativa, é bem provável que todo mundo que fez 50 pontos tenha a prova corrigida.
tá? Pode mudar? Pode, porque vai influenciar um pouco na abstenção, mas esse número de empates aqui, ele vai me levar a quantidade maior. Se eu pegar aqui, por exemplo, o cara que fez 51, são 83. Então, eu teria 83 de 251. Vai mudar aqui. Então, vamos lá. 83 dividido por 251. Ele deu um percentual um pouco menor, 33%. Se eu multiplicar esse 33 vezes 5.100, né? Ó, a gente tem lá 1.686 pessoas, tá? Já esse número já cobriria, porque os que tiverem com 50 pontos, a quantidade aqui, eles entrariam na questão do empate. Então, eles também teriam a prova corrigida. Não sei se fica claro o meu vídeo aí, mas pessoas que estão com 50 pontos, provavelmente, principalmente pela abstenção que teve, provavelmente vão ter a prova, chance de corrigir a prova dissertativa. E aí, corrigiu a dissertativa, muda tudo, tá, gente? Porque a dissertativa são duas questões valendo 50 pontos. Então, se você fez uma dissertativa ali melhor que do cara, às vezes você tira 40 pontos, o outro tira 30 pontos. Então, seu ranking vai mudar consideravelmente, ó. Você, no ranking, você sobe. O cara que estava com 50 pontos aqui era o 87º, com 60 pontos, o salto dele, ó, como a diferença de 10 pontos aqui é significativa. Por isso, depois também, títulos e experiência também ajuda bastante, tá? Então, o que vai acontecer? O cara com 60 pontos, ó, ele, 10 pontos na dissertativa, ele mudou para 42º, olha lá. Se era 83º, metade, tá? Você aqui veio para 42º. Então, tem essa questão aí da correção. A gente ficar atento que eu, pela minha estimativa, eu acredito que, pelo menos da disciplina de matemática, quem fez 50 pontos, tá? Tem grande chance de ter a prova corrigida, porque vão ter várias pessoas com 50 pontos, e aí, tendo esses 50 pontos, os últimos lá vão estar empatados. E o edital fala que, em caso de empate, as 6 vagas, todos terão a prova corrigida, tá? Então, é isso, esse vídeo aqui que eu queria trazer para vocês, desejando mais uma vez aí que tenham tido sucesso. Eu vou continuar resolvendo as questões aí no canal, porque logo, logo também vem se tudo se confirmar, vai ter a prova do Estado. E aí a prova do Estado, a gente pode se preparar aí por essas questões, e provavelmente no canal eu vou resolver a última prova do Estado também, do último concurso. Aos pouquinhos eu vou pôr nas questões, ok? Então, um abraço, uma boa noite, fiquem com Deus e até breve.